Bom dia, oitavos anos, tudo bem? O roteiro 24, ele reapresenta a crônica, que nós já vimos um pouquinho. Ele reforça as características que são a narrativa curta, então é uma história curta, o uso de uma linguagem simples, coloquial, fácil de ser entendida, a presença de poucos personagens, se houver personagens. O espaço é reduzido, quer dizer que a crônica ela se desenvolve num único lugar ou em 2, 3 lugares no máximo. Os temas são relacionados a acontecimentos do cotidiano, né? Aqueles que acontecem sempre, mas que de repente o autor teve um olhar diferenciado, ele passou a refletir, a observar um acontecimento rotineiro, ele teve um olhar especial sobre aquele acontecimento. Na sequência, ele fala para a gente de dois tipos de crônica: a crônica narrativa e a crônica argumentativa. A diferença é que na crônica narrativa, o autor vai relatar uma visão que ele teve sobre um fato de uma maneira despretensiosa, apenas para divertir, para entreter o leitor, contar uma história para o leitor. Já na crônica argumentativa, ele leva o leitor a fazer uma reflexão. Ele é próxima da crítica, uma crítica social, uma crítica do comportamento humano. Então, enquanto na crônica narrativa a intenção do autor é apenas entreter e às vezes até divertir ou até emocionar, na crônica argumentativa ele quer levar o leitor a refletir, a pensar sobre um determinado assunto. Pode ser uma questão relacionada a preconceito, a desigualdade social, entre outros temas. E aí começa a crônica Relações Efêmeras. Vocês sabem o que são efêmeras? Efêmeras são passageiras, rápidas, de curta duração. Vamos fazer a leitura hoje juntos? Se houver alguma outra palavra que vocês desconheçam, consultem o dicionário, pode ser o dicionário físico, de papel, ou até mesmo um dicionário online, tá bom? Então vamos lá, relações efêmeras. Em uma conversa despretensiosa, através de uma rede social, ele me pediu meu número de telefone para que pudéssemos nos conhecer melhor, pois ele tinha interesse por mim. Confesso que fiquei surpresa. Não tinha a intenção de estabelecer nenhum tipo de vínculo afetivo amoroso, mas me coloquei à disposição e embarquei na brincadeira. No lugar do número de telefone, enviei a ele um poema. Nele expressava os versos mais sinceros e que diziam tudo sobre mim. Nesses versos mostrei-me inteira. Eles continham toda a minha essência. Bem, ele hesitou. Acho que não estava preparado para tamanha intimidade. Vivemos em um momento de relacionamentos efêmeros, tudo passa. Em um momento, algo sem importância ganha muita evidência. No outro, ninguém lembra mais. Nas relações pessoais, a casca é mais importante que o conteúdo. As pessoas se apegam a imagens e aparência. Não existe profundidade na interação com o outro. Em tempos de redes sociais e reality shows, o que verdadeiramente importa é a quantidade de likes que a publicação pode render. Em uma rede social, você pode chegar a ter 3.000 amigos, o que lhe proporciona visibilidade. Mas desses tantos, quantos efetivamente você conhece? E eu nem digo profundamente, mas de forma superficial. Quantos frequentam sua casa? Quantos fazem parte do seu círculo social? Alguns sites de relacionamento proliferam a ideia de que se pode encontrar o par perfeito, mas não mencionam os riscos que corremos. Riscos em relação à integridade física, porque afinal não se sabe quem é o outro. Riscos em relação à segurança emocional, pois até que ponto você está preparado para uma decepção? Quantas expectativas a sua carência fez nascer em você? Nos tornamos figuras descartáveis, com seus valores mensurados por likes e número de seguidores. Eu ainda prefiro o bom e velho bate-papo na porta de casa, encontro na sorveteria, o olho no olho.
Se quiser conhecer alguém de forma profunda, é fácil. Veja os livros que lê, os lugares que frequenta, as pessoas com as quais se relaciona e lhe verá por inteira, sem filtros, sem maquiagem, a essência, o seu melhor. Por Michele Barreto. As perguntas sobre a crônica são: pergunta 1. Na sua opinião, por que ele hesitou? Então, quando ela envia o poema, a pessoa hesita, a pessoa não dá continuidade à conversa. Por que vocês acham que isso aconteceu? A 2. Qual é a opinião da autora, tá? Procurem no texto, sobre relacionamentos que se originam nas redes sociais? 3. Identifique no texto características do gênero textual crônica. Então, no início desse vídeo e no início do roteiro, existem algumas características desse gênero. Vejam quais dessas características estão presentes nessa crônica que a gente acabou de ler. 4. Alguns termos usados em redes sociais, que são próprios desse contexto, aparecem no texto. Retire-os do texto, pesquise o seu significado e transcreva em seu caderno. Então, por exemplo, há um termo like, dar likes, presente no texto, que ele é próprio do contexto de redes sociais. Então, vocês procurem mais alguns, façam a relação deles, vejam o significado e coloquem na lição, na resposta, tá bom? A questão 5 traz para a gente a parte gramatical. Então, ela traz os conectivos. Os conectivos são palavras que conectam, que ligam. Podem ser palavras ou expressões, tá? Elas ligam frases, períodos, orações, parágrafos, proporcionando uma coesão textual, evitando repetição de termos. As classes de palavras que desempenham esse papel são as conjunções, palavras invariáveis. Quando a gente fala em palavras invariáveis, é que a palavra ela não tem singular e plural, ela não tem feminino e masculino, ela não varia. Usadas para ligar os termos e orações em um período. E aí, ele também fala que alguns advérbios, alguns pronomes, algumas locuções prepositivas, elas também exercem a função de conectivos, fazem esse papel de ligar orações, de ligar palavras e de facilitar o entendimento do texto. Identifique e retire do texto 5 conectivos que se encaixem na cruzadinha abaixo. Então, ele já começou completando a cruzadinha com a palavra nele, tá bom? Então, vocês procurem algum pronome, alguma conjunção que faça esse papel de conectivo e vão completando aí a cruzadinha. Já a produção de texto pede para que vocês produzam uma crônica. Vocês já fizeram isso numa produção de texto anterior. Eu sei que muitos alunos pulam essa parte de produção de texto. Muitos enviam as atividades dos roteiros, mas não enviam a produção de texto. E ela é importante que vocês treinem, mesmo que seja uma produção de texto simples, de quem está começando a escrever. Essa prática da escrita, de produção textual, é muito importante para vocês. Aí eles dão uma ideia, até para ficar mais fácil. Eles dizem que vocês podem utilizar o modelo, esse modelo aí que vocês acabaram de ler, das relações efêmeras, claro que vocês não vão copiar, mas vocês podem usar o mesmo tema, as mesmas situações, colocando as ideias de vocês, tá bom? Não fiquem presos se de repente vocês têm alguma outra ideia para construir uma crônica, ou se vocês querem pegar a crônica que vocês fizeram anteriormente, fazer algumas modificações, também pode, tá bom? Leiam o roteiro com atenção, principalmente a crônica. Leiam mais de uma vez até vocês perceberem que entenderam bem a ideia que a autora quis passar. Eu estarei tirando dúvidas através do WhatsApp e do e-mail. Façam a produção de texto, tá bom? O esforço de vocês vale muito. Nós continuamos aceitando os roteiros atrasados, mas
Ponham como prioridade isso para vocês. Eu sei que estudar sozinho é diferente de estudarmos todos juntos na sala de aula, mas nós estamos sempre aqui com vocês, acompanhando, tirando dúvidas, ajudando naquilo que for possível, tá? Então, bons estudos, fiquem com Deus, se cuidem. Beijos, tchau, tchau.